E aí galera, beleza? Vamos tentar hoje fazer uma modelagem 3D voltada para impressão. Aqui eu vou tentar ensinar a vocês como poder fazer com medida certinho no Blender as modelagens e depois, no próximo vídeo, fazer a impressão em si. Como exportar, como fazer as espessuras, tudo certinho, beleza galera? Vamos lá então. Podemos usar o cubo já mesmo, que já está aqui, e fazer algumas configurações, verificar principalmente as métricas, em que padrão que está, e poder fazer as medidas funcionarem com as unidades certas também. Eu sempre deixo em metros, a métrica padrão normal que já vem aqui. Na verdade, de metros a gente pode configurar para milímetros, porque normalmente nas impressões 3D, por exemplo, uma Ender 3, Ender 2 e outras, elas são com padrão de milímetros, que fica mais fácil para poder saber conforme a espessura de cada camada. Então, saber fazer um detalhe minucioso nessas partes para fortalecer a estrutura do projeto, né? Porque quando se torna físico, envolve física. Então tem que ter essa questão que muita gente acaba deixando de lado. E vi que não tem muitos vídeos relacionados a uma modelagem específica para impressão 3D. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar mostrar para vocês alguns detalhes e o restante dá para ser colocado nos comentários, que eu posso tirar dúvidas e vocês podem também fazer outras sugestões, beleza? Então vamos lá. Eu vou inventar alguma coisa aqui que a gente possa usar já esse objeto. O pessoal normalmente já deleta, né? Mas vamos tentar usar aqui e fazer as referências com as medidas. Vou fazer de um jeito tentar ser bem mais simples do que usar o Sketchcad e FreeCAD, né? Então, nesse primeiro vídeo eu não vou fazer com muitas medidas, muitas coisas específicas, só para ter a introdução certinha de como começa, né? Para quem não tem noção nenhuma, principalmente, e quer começar a fazer alguma impressão já com a sua própria modelagem 3D. Eu vou tentar fazer... Na verdade eu não sei direito que objeto é para fazer, mas vou tentar desenvolver alguma coisa aqui que a gente possa utilizar mais tarde, que não seja tão longo o projeto, até mesmo pela questão de economizar impressão, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui que possa ficar bem prático para todo mundo entender. Primeira coisa, no modo normal, a gente aperta T, que são as estruturas laterais aqui, mas vou tentar desse lado primeiro, onde tem os itens. Aqui você vai encontrar a parte de escala. A escala é muito importante você tentar manter sempre de 1 para 1 para 1, x, y e z. Por quê? Experiência própria, quando a gente faz alguma edição no projeto, no modelo, e se a gente não salva a escala e deixar 1 para 1 para 1, dá um problema muito grande na hora de imprimir. Porque até mesmo a hora de colocar na bandeja de impressão para fazer o fatiamento, que no caso eu uso o Cura, ele dá erro de camada ou erro de tamanho, principalmente de redimensionamento, né? Então isso dá muita dor de cabeça mais tarde para arrumar. Então, primeiro tem essa dimensão antes ainda do Edit Mode, que eu vou mostrar como que pode ser editado para ficar mais fácil. Aqui já é o padrão, né? Então, 2 metros, 2 metros, 2 metros, eu vou transformar para 20 centímetros, ou seja, 2 milímetros. Só que mais tarde eu vou alterar esse projeto ainda. Só para vocês terem uma noção de como que faz essa edição. Aqui eu vou deixar 220 por enquanto. E Z também 200. Ó, redimensionou. Tá vendo aqui, ó, escala já está bem diferente. O que tem que fazer? Você aperta Ctrl A, vai ter essas aplicações, aí você coloca aqui, ó, All Transforms. Nele, ele retorna a escala como se tivesse sido o padrão aqui. Aí surge um outro problema, estão vendo aqui, ó, ele sequencia no eixo XYZ lá embaixo. Altura, latitude, distâncias, né?
longitude. O que tem que ser feito? Você centraliza aqui, apertando o Ctrl e os números, para poder selecionar o ângulo certo aqui. E o que eu faço? Você aperta Ctrl ponto, habilita o eixo de camada, no caso aqui X e Y. O X está centralizado, o Y à esquerda e o Z em cima, que é a altura, né? Então eu venho aqui, arrasto, centralizo ou tento centralizar o máximo possível. Está um pouquinho fora. Ok. Aí aperto Enter, só para salvar a posição. Porque se eu apertar G para sair a camada, a layer do lugar ali, ou seja, isso aqui, ó. Daí se você apertar Enter, ele vai salvar aqui fora. Eu não quero isso, então eu já aperto só o Ctrl ponto, mudo o eixo que eu quero, e depois eu salvo novamente apertando Ctrl ponto. Então ele já fica salvo o ângulo certo, ó, a posição certa, para ficar mais fácil para trabalhar. Então eu venho aqui novamente, ponho aqui embaixo, só para deixar no eixo. E agora a gente pode trabalhar no projeto com essas medidas aqui. Sempre que for editar a escala, e se você alterar a dimensão externa, ou seja, a dimensão do objeto em si, sem a edição do modo, que é o Edit Mode, ele funciona diferente. Então toda vez que você for mexer para salvar e para deixar a escala certa, ele vai alterar o ponto de origem. Então você tem que fazer esse Ctrl ponto, alterar ali e salvar novamente, senão ele vai para o ponto zero aqui. Então daí, a hora que você for fazer alguma outra edição, alterando o ângulo, tudo isso vai dar diferença. Então são coisinhas que ficam de lado e às vezes isso atrapalha muito e é uma coisa essencial para deixar tudo bem organizado na hora de uma impressão mais para frente. Então agora eu vou sair aqui do ângulo, vamos para o Edit Mode. Vou ver se eu faço um suporte de celular então. Vamos pegar aqui as medidas. Vou fazer primeiro uma edição. E depois a gente trabalha direitinho o que tem que ser cada ângulo, cada coisa ali. Eu vou trazer para cá. Ó, você pode vir normal aqui. Ou você já edita o tamanho que você quer. Por exemplo aqui. Colocar 20 milímetros. Se eu deixar negativo, ele fica menos aqui, ó, menos 54, por exemplo, que vai ser menos 5 milímetros ali. Então, vou deixar de novo 20 milímetros, beleza. Aqui é 2 centímetros a espessura. Aqui eu vou alterar o ângulo desse eixo mesmo, apertando RX, colocar 45, que é o ângulo que eu quero fazer. Eu venho para trás aqui de novo. Ou eu posso deixar em 20 mesmo, que fica mais fácil. Aperto SZ, escala, retomo o ângulo que eu quero aqui. SZ mais uma vez. Que eu prefiro deixar dessa forma aqui, redimensionando a escala. Agora, a parte de trás, eu vou fazer um recorte para poder fazer uma outra extrusão. Menos 85. Vou deixar melhor, acho que 88. Opa, menos 88.
deixar um ângulo um pouquinho diferente aqui só para dar um design na peça. Vocês vão entender mais para frente o que vai acontecer aqui. Faço mais um recorte aqui. Aqui mais uma extrusão. Pouca coisa, só para ser de suporte. Vamos ver quanto que está de altura aqui. Está em 200, né? Então vamos mudar. 20 centímetros, não precisa ser tudo isso. Dá para ser bem menos. Então eu vou alterar. Colocar 70 milímetros por 50 milímetros por, deixa eu ver, 90. Ó, pode ver que ele ainda está no eixo, daqui a pouco ele vai alterar. Como ele ficou meio fora de forma, deixa eu ver. 85 milímetros de altura. O Y, colocar uns 60. E aqui manter 90. Certo? Daí de novo, Ctrl A. Todas as transformações. Ó, ele fica fora do eixo. Então eu venho de novo, Ctrl 3. Aperto Ctrl ponto. Venho aqui, seleciono. Ctrl ponto. Beleza. Deixo na medida. E aqui a gente vai editar o ângulo também. Apertar para selecionar tudo. Colocar um bevel. O bevel, não sei para quem não sabe, ele vai arredondar as bordas, né? É só para dar um acabamento. Você pode fazer diferente apertando Ctrl 1, 2 ou 3. Ó, deixa eu só voltar aqui só para vocês entenderem. Que isso também faz um arredondamento da peça, só que de forma diferente. Ele vai subdividir toda a malha. A malha aqui, ó, tá dessa forma, certo? Vou tirar aqui, ó, pouco recorte na peça. Agora, se você vier e fizer, apertar, vamos colocar aqui Ctrl 3, dá até uma travadinha, ó, ele arredonda toda a peça. Se você voltar para o Edit Mode, se você, olhando assim, parece que não aconteceu nada, né? Mas se você aplicar isso, ele vai dar diferença. Ó. Aí ele subdividiu toda a malha e deixou arredondar. Ah, eu não quero dessa forma. Então, vamos apertar o Ctrl Z aqui e tirar. Aí ele volta ao normal. Então, isso dá diferença na impressão também, porque, por exemplo, se você fizer uma forma muito arredondada aqui e você quer imprimir, vai ter que gerar um suporte, dependendo do tempo e a camada, ou do filamento também, se o filamento não for bom, vai dar trabalho para destacar, mesmo que você faça as configurações de suporte, a distância de Z, né? Que normalmente eu faço deitado essa peça aqui para imprimir, que é mais rápido, fica mais firme também a estrutura. Então dá essa diferença. Então se você pegar o bevel, eu acho que é melhor. E daí você faz os segmentos aqui, ó. Você pode dividir e ele não
não atinge a estrutura total da peça, é só o arredondamento. Então isso ajuda bastante. Aqui não precisa mexer, mas só o arredondamento. Claro que isso aqui você tem que também tomar cuidado, porque se você for fazer e não fazer uma suavização da peça, isso aqui vai ficar impresso, né? Então vai ficar meio estranho. Então você tem que sempre cuidar como que você faz isso, ou tentar aumentar o número de camadas aqui para ficar menos aparente, né, os segmentos para ficar mais fácil. E isso aqui não prejudica a peça. Ó, por exemplo, eu vou aplicar aqui, ó. Tá vendo? Ó? É só nas bordas mesmo que ele vai aumentar o número de linhas. Então, o restante da peça até fica em polígonos, triângulos aqui, ó, que facilita o trabalho. Então não é uma coisa tão complicada para você ver o resultado, né? E também não fica muito pesado. Na modelagem fica pesado, mas na impressão 3D não faz muita diferença, né? É só mesmo a questão de acabamento, questão de física, né? Para você ter uma qualidade melhor na sua impressão e, é claro, procurar sempre um filamento de boa qualidade, porque isso faz muita diferença. Se pegar um filamento que você quer economizar, infelizmente vai acabar gastando mais na tua qualidade de serviço, porque se você fizer e a impressão fica ruim, ou o acabamento fica muito estranho, até mesmo se tenha feito uma boa modelagem, mas a impressão ficou ruim, às vezes é o filamento que não é de boa qualidade e vai te prejudicar na hora de entregar um produto que você caprichou para modelar, caprichou para fazer, mas o filamento ali na parte final é essencial que você procure um de boa qualidade. E é isso, nessa parte aqui. Esse aqui é um addon também que você tem. Você pode exportar direto. Ó, vê a distorção que eu fiz em 45 graus. A espessura de camada, aqui está como 1 milímetro. Aqui não vou precisar mexer a espessura, porque como a peça é fechada, não tem problema. O que tiver aqui não vai interferir. Ó, overhang, que é a inclinação também. Então, tudo isso já aparece aqui. E se você quiser, você pode fazer uma checagem também. Nessa peça aqui não tem necessidade de muita checagem, porque ela é a peça fechada. Se fosse uma peça aberta, que tivesse vazado, alguma parte aqui transparente, atravessando, aí sim você tem que cuidar para que não tenha problema na hora de imprimir e tem que fazer uma espessura. Isso eu vou deixar para um próximo vídeo também, explicando como que funciona, né? Aí para você vir, você pode vir fazer a exportação, arquivo STL, que é o arquivo que vai gerar o objeto, né? E depois você vai fazer a parte de alteração, ó, OBJ, PLY, o STL que nós vamos usar e outros formatos. O padrão normalmente é o STL, que facilita a exportação do objeto para poder fazer outras edições ainda antes do fatiamento, né? Para poder corrigir malha, essas coisas que às vezes dá algum problema, e vou mostrar no próximo vídeo. Então é bem simples, mas depois eu mostro como que funciona certinho, como que vai ficar. Beleza, galera? Valeu!